Shalom, mulheres cheias do avivamento, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês. E hoje eu vim trazer, na verdade, uma palavra. Eu vou ministrar ela à noite, mas eu queria ouvir, então eu decidi gravar para poder postá-la no grupo depois e para a gente poder ruminar, né, na palavra de Deus, que é doce como mel, luz para o nosso caminho, como diz lá no Salmo 119, um dos meus salmos preferidos, e eu quero compartilhar com vocês. O tema da ministração é fidelidade. Fidelidade. Quando a gente fala de fidelidade, não tem como não falar também de infidelidade, não é mesmo? E eu queria saber de você, você já foi traída? Você já foi... já passou por uma situação como essa? Eu imagino que quando a gente passa por isso, né, ou com a família, ou com um cônjuge, ou com alguém que é muito próximo, um amigo, enfim, quando nós vivemos essa experiência de traição, são tantas coisas que são despertadas, não é mesmo, no nosso coração, né, uma tristeza profunda, um sentimento de frustração, de rejeição, são tantos os sentimentos que às vezes nos visitam diante de uma circunstância como essa. Nós somos humanos, né, e estamos às vezes sujeitos a todas essas coisas, nós subimos para o céu, né, então temos que lidar com todas essas coisas. E aí quando a gente fala de traição, a gente já pensa em Judas, né? Vai pregar sobre Judas, aquele miserável que deu um beijo na face de Jesus e aí o entregou para ser crucificado. Mas não é sobre ele que nós vamos falar. Nós vamos falar, na verdade, sobre Oséias. Oséias, ele era um profeta. A sua vida foi um testemunho vivo. Deus o usou para falar conosco, e durante todo o livro de Oséias nós recebemos essa instrução. Oséias, ele é um dos profetas menores. Os judeus o chamam de um dos 12, os 12, e ele ficava, o seu ministério foi mais atuante ali na região do Reino do Norte, também conhecida como Efraim, e a outra parte era Samaria. Ele tinha como ofício, na verdade o seu trabalho estava envolto na questão de ser padeiro. Ele era padeiro, gente, e profeta. Que coisa, né? Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e capacita quem Ele quiser. Isso é maravilhoso, né? A multiforme graça de Deus sendo derramada sobre cada um de nós com os seus dons e talentos e tantas diferenças. Mas o ponto que eu quero tratar foi a vida desse profeta. Deus determinou que, em Oséias, no capítulo 1 e 2, Deus determinou que ele se casasse com Gomer. Ele se casou com ela e teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Diante dessa condição de casamento, da situação conjugal, Gomer, ela era uma mulher muito impetuosa, cheia de vontade e egoísta também. Ela desejava aventuras, prazeres, e ela não se continha. Ela saiu dos limites da família para viver essas experiências que ela achava que ia trazer prazer para ela, e ela se rendeu e se tornou escrava de tudo isso. O que aconteceu? Ela acabou entrando numa situação de infidelidade e ela dormiu com outro homem, e o profeta pegou ela no flagra. Pensa! E quando ele viu aquela situação, fica imaginando a humilhação que ele deve ter sentido, né? Meu Deus, eu sou profeta, teu servo, olha só o que eu tô passando, essa mulher miserável, vamos pedrejar ela. E no capítulo 2 ele fala que ele sentiu o desejo de deixá-la nua no deserto, para ela passar necessidade, todas aquelas coisas que uma pessoa muito magoada, com razão, tem o direito de falar e de sentir. Diante de todas essas coisas, como ele era um homem de Deus, o que ele vai fazer?
pedir orientação de Deus. E aí no capítulo 3, que é a base dessa ministração, o Senhor dá alguns direcionamentos. Eu vou ler brevemente. Diz assim, Oséias 3, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias e não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. E no versículo 5 diz, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui, o Senhor dá a ele algumas orientações. A primeira é, ame-a. A miserável da mulher dorme lá com outro homem e Deus fala para o profeta, seguinte, você precisa amar a sua mulher. E mais, o profeta Oséias teve que pagar, investir, comprá-la de volta. Como teve que comprar minha esposa? A mulher tinha entrado numa condição tão complexa de entrega ao pecado que ela já estava num prostíbulo. Ele teve que comprar ela de volta. E quando isso aconteceu, ele pagou uma medida de prata e uma medida de cevada. E aí ele chegou em casa e ainda teve que dar orientação para a abençoada, falar o seguinte, você vai ser fiel a mim, você vai ter que, se guardar para mim, assim como eu sempre fui fiel a ti. E aí ele tentou, na verdade, reestabelecer, reconstruir essa aliança que havia sido quebrada. Quando a gente olha, a gente fala, misericórdia, ser servo de Deus não é brinquedo não, né? Porque olha só o que o profeta teve que suportar. E é tão fácil a gente se colocar na situação de Oséias, não é mesmo? Mas diante dos olhos de Deus, nós somos a mulher infiel. Meu Deus, como assim a mulher infiel? Não pode, Deus. Mas a vida de Oséias nada mais é do que um reflexo do que Jesus ia passar por nós. No jardim, nós fomos infiéis. E o Senhor deu seu único filho por amor de nós. Aqueles 3 pontos que nós falamos, que ela teve que pagar, que Oséias teve que pagar o preço por ela, estavam: vá e a ame. Jesus veio e nos amou. Vá e pague um preço por ela. Ele veio e pagou um preço de cruz, de morte, por cada um de nós. E Ele deseja a nossa fidelidade. Por isso, Ele nos guardou diante, com seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós somos infiéis ao Pai quando Ele nos entrega algo e nós rejeitamos. Nós somos infiéis quando nós negligenciamos o chamado dEle. Nós somos infiéis quando nós o rejeitamos, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. E essa ministração, na verdade, ela é para gerar em nós, não é para gerar em nós um sentimento de culpa, mas um verdadeiro sentimento genuíno de arrependimento. E a sensação verdadeira de gratidão por aquilo que Jesus é. O amor dele por nós é imensurável, não tem medida.
Como pode uma pessoa aceitar uma mulher assim? Como pode o Senhor nos aceitar como somos? Mas Ele nos aceita e Ele nos ama. E Ele pede para que cada uma de nós possamos ser verdadeiramente fiéis a Ele. Cumprir os seus preceitos, os seus mandamentos, desejá-lo, adorá-lo. Que nós possamos ter esse entendimento, que a fidelidade de Deus não é a nossa fidelidade, mas que nós possamos dar passos rumo à direção a Ele todos os dias, nos arrependendo de forma genuína e nos entregando a Ele verdadeiramente, de corpo e alma, coração. Então eu quero te fazer esse convite, para que você seja, e eu também possa ser, verdadeiramente, genuinamente, fiel àquele que pagou um preço pelas nossas vidas e nos ama de uma maneira imensurável e incondicional. Então, um beijo, que nós possamos ser tremendamente edificadas por essa palavra, que você possa ruminar e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Ele abençoe o restante da nossa semana. Shalom.